Algumas mulheres criam situações para levarem os homens ao limite. A palavra da mulher sozinha tem um peso bem importante. Se você vê que sua mulher está entrando em um jogo de provocação com você, em que você está saindo do sério, sai de perto dela. Porque mesmo que você não agrida ela fisicamente, você pode xingar. Daí vai dar a violência psicológica. E dá mesmo. Olha, eu costumo ver um padrão, tá? De que as falsas denúncias não começam na delegacia, e sim muito antes. Então o casal já está em discussão, já está em uma fase cogitando a separação. Tudo isso já vai criando terreno para falsa denúncia. Se durante essas fases você percebe que sua ex te ameaça fazer isso, porque normalmente elas ameaçam 2 ou 3 vezes antes de fazer, você já está em risco, você já deve buscar ajuda jurídica aí nesse ponto, tá? Mulheres que têm comportamentos tóxicos, narcisistas, isso é bem perigoso também. Eu acredito que quando um familiar percebe que o homem está em risco, que ele está com uma mulher ardilosa, eles devem interferir, né, conversando com esse homem para que ele já comece a se proteger. E outros sinais das denúncias falsas são provas unilaterais. Por exemplo, a mulher chega na delegacia com um print unilateral, sem mostrar o contexto. Isso é uma prova de que a denúncia provavelmente é falsa. E também algumas mulheres criam situações para levarem os homens ao limite, para que eles tenham algum tipo de reação, e essa reação é considerada um crime, como por exemplo você agredir, e daí elas vão lá e denunciam. Então, assim, se você vê que sua mulher está entrando em um jogo de provocação com você, em que você está saindo do sério, sai de perto dela. Porque mesmo que você não agrida ela fisicamente, você pode xingar. Daí vai dar a violência psicológica. E dá mesmo, dá medida protetiva por conta disso. Então é sair, se afastar completamente de pessoas que têm comportamentos abusivos, buscar um advogado, buscar um psicólogo para tomar as medidas cabíveis. E como que os familiares e amigos eles podem ajudar a identificar quando algo ainda está no começo e o cara não está percebendo o que está rolando? Não, acho que isso é difícil, porque é algo velado muitas vezes que ocorre. Muitas vezes o casal está com problemas, mas as pessoas de fora não sabem o que está acontecendo. Então, como ocorreu com a Ana Hickman e o Alexandre Corrêa, todo mundo achava que eles eram um casal perfeito, 2 pessoas bonitas, ricas, e descobrimos que não. Então é muito difícil alguém de fora ajudar, porque às vezes a pessoa que está de fora não sabe o que está acontecendo. Agora, caso a pessoa perceba sinais de que algo não tá bom, daí você tem que falar tem que puxar a pessoa, conversar e aconselhar a pessoa a sair desse relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra situação. Como que a gente garante que as mulheres vítimas de denúncia real sejam protegidas sem que a gente caia nesse extremo de prejudicar os homens com falsas acusações? Sim, existem muitas mulheres que sofrem com violência e essas mulheres acabam sendo prejudicadas por outras mulheres que utilizam a lei de forma errada, né? Então eu acredito que o primeiro ponto é ter uma avaliação mais criteriosa e também que a gente deixe de usar conceitos subjetivos como violência moral e violência psicológica, que a gente disponibilize situações que se configurem como isso, porque senão um simples xingamento, não estou falando aqui para vocês xingarem os outros, mas um simples xingamento pode ser considerado uma violência moral, por exemplo. Então eu acredito que precisa de uma análise mais criteriosa dessas denúncias e que a gente também taxe o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, para não ficar muito amplo. Porque quanto mais amplo fica, mais os homens correm risco. Entendo perfeitamente. E como que a gente consegue promover justamente essa questão da igualdade, que na teoria é o objetivo do feminismo, na teoria? Como que a gente consegue promover essa igualdade para que a gente possa realmente buscar um equilíbrio na sociedade? Sim.
Uma forma da gente obter a igualdade é que as leis que valem para as mulheres se apliquem aos homens também. Como a gente falou no começo do podcast, os homens também são vítimas de violência psicológica, também são vítimas de violência doméstica, os homens também sofrem em relacionamentos abusivos. Então, acredito que uma forma da gente obter essa igualdade é protegendo os homens também, nesse sentido. Não é exterminar a lei, não é acabar com a lei, não é sobre isso. E sim modificar a lei para que alguns conceitos fiquem menos subjetivos e para que os homens também sejam protegidos. Chega uma pergunta do nosso amigo Abelardo, que ele sempre acompanha o portal e agora está com a gente aqui no podcast. Ele pergunta o seguinte: quais são os requisitos para se garantir que a denúncia tenha um mínimo de critério na apresentação da queixa pela suposta vítima? Certo. Bom, é preciso ter indícios de autoria e provas de materialidade. Ou seja, indícios de autoria. É um indício de que a pessoa que está sendo acusada cometeu aquilo que a pessoa que está acusando julga ter cometido. E provas de materialidade é ter um mínimo de provas possíveis, como por exemplo um print. Um print serve como prova. Porém, nesses casos de Lei Maria da Penha, a palavra da mulher sozinha tem um peso bem importante. Então, não é que a palavra da mulher é uma prova, mas como a mulher é vista como elo mais frágil da relação, a palavra dela é levada em consideração. Então, pode ocorrer também da pessoa não ter indícios de materialidade, mas ter um testemunho. Perfeitamente. Mais uma pergunta deixada pelo nosso amigo Abelardo. Recentemente vimos o caso do jogador Robinho. Segundo ele, em entrevista, teve relações consensuais. Não houve exame de corpo de delito. O boletim foi realizado meses após a suposta embriaguez e poderia ter ocorrido após o ato sexual. Mesmo assim, o jogador foi condenado na Itália. Como que a gente pode garantir que uma relação consensual não se torne uma falsa acusação de estupro? Entendi. Bom, não vou entrar no mérito do caso do Robinho, até porque eu não tive acesso aos autos, então não posso opinar. Mas sobre a questão de como ter certeza que a relação foi consensual e não acabar sendo acusado por estupro. Bom, primeiro, não ter relações sexuais com pessoas que estão bêbadas ou sob o uso de substâncias. Você precisa ter relações sexuais com pessoas que estão sóbrias. Entrando aqui em uma parte um pouco mais moralista, mas eu falo não no sentido moral, mas no sentido para proteger as pessoas. É ter uma vida sexual um pouco mais reservada. Não ser uma pessoa tão devassa, isso vai diminuir suas chances de ser falsamente acusado. E o terceiro ponto é, após você ter tido a relação sexual, mande uma mensagem no dia seguinte para perguntar se está tudo bem, como que foi, se quer sair de novo, porque daí a pessoa respondendo essa mensagem, se ela responder de forma amigável, assim, eu gostei muito da nossa noite, vamos se ver de novo, sim, já é uma prova de que a relação provavelmente foi consensual, porque se não tivesse sido consensual, a pessoa não iria responder. Como a gente anda vendo, a sociedade já julga o homem, já põe ele de culpado antes de qualquer coisa. O homem precisa lutar só para provar que ele não é um agressor, que ele não é um cara ruim. E tudo isso, galera, sem nenhuma única prova. Basta a palavra da bonita, que já é o suficiente para lascar com toda a vida do peão. E tem algumas por aí que, olha, eu vou te falar, que muitas vezes é orientada pelos seus advogados a criar situações para tirar o cara do sério e pegar aí, pequenos trechos totalmente sem contexto, apenas para prejudicar os caras. E o pior é que dá certo, elas conseguem medidas protetivas para afastar o homem da casa, dos seus filhos. Aí a bonita faz o quê? Fica na casa do cara, usando tudo que tem lá. Muitas ainda vendem tudo que tem lá dentro. E aí como que o cara vai provar o que tinha lá? É tanta lei, tanta coisa para lascar com a vida do cara que sinceramente é muito bizarro como que ninguém ainda teve a coragem de criar uma
uma lei para combater esse tipo de injustiça. E antes que alguém venha encher o saco aqui, eu tô falando de homens inocentes, de homens decentes, e não de bandidos. Porque o cara que tem coragem de fazer algo contra a mulher dele ou a família dele tem que mofar na cadeia mesmo. A questão é que querem colocar todos os homens na mesma cesta com esses bandidos. E o pior é que a mulher que precisa de ajuda, muitas vezes ela não consegue, porque o sistema já tá assim, ó, sobrecarregado com as falsas acusações, e aí não consegue ajudar quem realmente precisa. Isso é muito revoltante. Mas me conta aí, o que você acha dessa história? Você concorda comigo ou acha que eu tô viajando? Coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando na marca dos 100 mil inscritos. Se você gosta do canal e quer ajudar, faça parte da comunidade exclusiva de membros aqui do YouTube e tenha acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem também vídeos somente para membros e veja como funcionam os bastidores aqui do canal. Tudo isso por menos de 5 conto por mês. Fala sério, né, galera? Dá essa moral aí. Um forte abraço e valeu!